No programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga doutora Carla para falar do comportamento de criminosos e vítimas ligados à pedofilia. Esses casos de pedofilia, né, vamos colocar assim, ela está vindo muito à tona nesse momento. Eu acho que antes acontecia, não que antes não acontecesse tudo isso, né, mas eu acho que agora, com o poder da mídia, de vocês estarem divulgando mais coisas, tendo poder de fala, eu acho que está conseguindo com que as pessoas tenham coragem para falar desse assunto, que é muito complicado, doloroso para as pessoas que sofrem isso aí, e também para as pessoas que fazem, muitas vezes. Aqui eu não quero estar justificando nenhuma atitude, mas é porque a gente entende, e as pesquisas falam a nível psicológico também, que muitas vezes essas pessoas que fazem um abuso, muitas vezes, na infância, elas foram violentadas. E devido à dificuldade de não ter sido, às vezes, acolhida de maneira certa, elas acabam colocando aquilo ali na vida. Elas acabam representando com outras pessoas, projetando em outras pessoas aquela dificuldade. Entendeu? E como é que os pais podem identificar o comportamento do filho que anda se correspondendo, anda sendo assediado por um possível criminoso? Você fala a nível de internet, essas questões, ou até mesmo pessoalmente, né? Fazendo amizades. Assim, quanto mais os pais tiverem uma liberdade de estar conversando com esses filhos, melhor, né? Mas a nível de internet, que eu acho que aqui, às vezes em Unai ainda não está tão divulgada como é fora, né? Quer dizer, pelo menos lá no CREAS a gente ainda não recebeu nenhum tipo de denúncia que venha a nível de internet, que seja pela internet, né? O assédio. Mas a mãe tem que ficar atenta a alguns comportamentos, por exemplo. Se a criança, antes ela era muito sociável e agora ela não é mais. Ela se retrai, se coloca muito isolada. Antes tinha alguns amigos que frequentavam muito a casa e que você sabia quem era a família. E agora essas crianças estão mais isoladas. Quer dizer, não vai mais, quer ficar só na internet, né? Principalmente em horários que os pais não estão. Entendeu? E ficando um pouco desconcertado quando pergunta com quem tá falando. Muitas vezes eles perdem a vontade mesmo de estar conversando, de estar interagindo com outras crianças da mesma idade. Entendeu? Aí a gente tem que ter o cuidado para os pais colocarem o quê? A internet hoje é acesso para qualquer criança. Qualquer criança hoje de 6 anos sabe acessar a internet. Então aí a gente tem que tentar limitar um pouco isso aí, né? Colocar um certo limite nessas crianças e também nos adolescentes, tá? Colocar o computador num lugar onde fique mais visível na casa, onde alguém ou algum adulto possa estar passando de vez em quando para estar olhando o que essa criança está fazendo, com quem que ela está conversando, quem que esses amigos, entendeu? Assim, para estar tentando identificar que sites que essas crianças estão entrando, tá? Mas nunca de maneira muito invasiva, como quem está pressionando muito essa criança ou adolescente, principalmente o adolescente, porque ele tem a tendência de ir contra o que o pai quer, os pais querem. Então, aí, se pressionar demais, ele vai tentar fazer escondido. Então, tem que ser de uma maneira que você possa conversar e explicar, ou até mesmo vamos puxar na internet, qual a dificuldade que tem, como essas pessoas podem estar fazendo para poder ser seu amigo, né? E aí, entra várias questões, porque aí quem está do outro lado, que aí pode se fingir de uma criança da mesma idade, porque isso eles fazem, entendeu? Eles começam a perguntar qual filme preferido, qual desenho, qual série estuda. Então, aí eles vão fazendo umas perguntas e nessas perguntas ele começa a ficar amigo do adolescente. Aí pergunta se tem alguma dificuldade com pai e mãe, entendeu? Nessa dificuldade, a pessoa, o pedófilo, a pessoa que está querendo assediar, ele se coloca como tendo também uma dificuldade desse tipo.
Porque aí fica de igual com a criança, quer dizer, eu estou sentindo a mesma coisa que você, estou entendendo, né? Então vamos juntos, e aí começa todo um processo de estar seduzindo esse adolescente para essas coisas. Porque o adolescente ele tem a tendência de se juntar aos iguais, né? Ele tenta formar um grupo que pense mais ou menos igual, que sinta mais ou menos alguma coisa igual. E aí que mora todo o perigo. É aí que começa toda o perigo dessa pessoa encontrar essas brechas para estar começando a levar essa criança para esse lado, né? E também entra uma questão muito preocupante, que é a formação sexual dessa criança, que às vezes pode até ficar deturpada ou até confusa com relação a esse assédio, né? Porque muitas vezes, até a criança ou adolescente perceber que isso é um assédio, ele já está envolvido emocionalmente com essa pessoa, entendeu? Porque eles vão pegando por um lado o emocional mesmo, do que gosta, do que sente, vai ficando como se fosse amigo íntimo de muitos anos. E aí, a hora que o adolescente percebe que isso não está, ou que isso está meio estranho, está confuso, começa a bater dentro dele alguma questão que seja estranha, ele já está envolvido, quer dizer, aí é a questão emocional. Nossa, mas eu gosto tanto dele, será que ele vai estar fazendo alguma coisa errada comigo? E aí, quando vê, já está envolvido, e a hora que vê, já aconteceu, entendeu? Aí fica complicado. Essa fiscalização dos pais com relação aos acessos, principalmente quando são adolescentes, você acredita que isso seja uma invasão de privacidade ou a busca realmente para preservar a integridade desse jovem? É uma questão delicada. A gente tem que ter um cuidado, porque é bem tênue essa ligação. É como eu falei, assim, a gente não pode invadir, porque aí você estaria invadindo, entre aspas, né? Porque pai e mãe, ele tem que estar cuidando para que essa criança e esse adolescente, que ainda não tem uma formação muito clara das coisas, possa estar acessando algumas questões, né? Mas eu acho que tudo é conversado, eu acho que precisa ser conversado. Você não invade nada a partir do momento que você fala para ele que você vai estar olhando, que você quer saber mais ou menos o que está acontecendo. É uma questão de confiança também. É estabelecer uma confiança com esse adolescente. Eu não vou estar invadindo nada. Por exemplo, se eu falo que eu vou arrumar o seu quarto e não tem nada que eu precise esconder lá, eu não estou invadindo o seu quarto, mexendo nas suas coisas. Se eu sei que aqui tem só papéis, para que eu vou vasculhar? Você me disse que só tem papéis. Entendeu? Mas aí cabe aos pais, assim, você dá a liberdade, a confiança, e se essa confiança é rompida, aí você tem que estabelecer alguma coisa mais firme com esse adolescente. Os limites, Porque se eu te dei a liberdade de você acessar tais e tais sites e falei que esses outros não podiam e você explica por quê, e ele faz isso, ele está te dando a liberdade, entre aspas, vamos colocar assim, de estar questionando e olhando se ele está realmente cumprindo com o que foi pedido. Com o contrato, vamos colocar, entre pais e filhos, né? Mas nada, eu acho assim, nada pode ser muito rígido, porque aí você, quanto mais, às vezes, rígido ou mais grosseiro você for no jeito de falar com esse adolescente, porque tudo é a maneira com que você fala com ele. Porque ele pode aceitar muito bem alguém falar de fora e a mãe não. Devido ao vínculo que ele tem, devido ao jeito, às vezes, que o pai fala, entendeu? Ele pode, às vezes, aceitar melhor uma outra pessoa falando do que os pais. Então, a gente tem que ter, acho que tudo precisa ser dito, mas com cuidado, para que ele possa entender, até mesmo afetivamente, que às vezes não é uma invasão, é um cuidado que precisa ser explicado. Na semana que vem, vamos acompanhar uma entrevista com a delegada da Polícia Civil em Unai, doutora Virna Lucy Bonfim, comentando o tema sobre a perspectiva criminal. Não percam a série Pedofilia, um alerta social, aqui no Via Mulher.